Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, sou o Ricardo e eu estou aqui para conversar com vocês sobre futebol holandês. Ontem, na quarta-feira, dia 15 de maio, a gente teve a última rodada da Eredivisie 2018-2019. O campeonato então chegou no seu final e como eu já tinha adiantado, né, como todo mundo já tinha praticamente certeza, o Ajax pôde finalmente voltar a levantar o título de campeão nacional holandês. Já tinha ganho a Copa da Holanda há 2 semanas atrás. Ontem goleou de novo, conseguiu fazer mais um 4-1, dessa vez sobre o Graafschap, fora de casa. E como já tinha vantagem de 3 pontos, levantou o título da Eredivisie depois de 4 anos. Né? A gente teve um período ali com 3 conquistas do PSV, um título para o Feyenoord. O Ajax não ganhava desde a temporada 13-14, se eu não estou enganado. Foi um título com o Frank de Boer ainda como treinador. E nessa quarta-feira conseguiu quebrar essa escrita. Né? Já tinha comentado um pouco sobre a temporada do Ajax no vídeo passado e é basicamente aquela situação que eu já tinha falado, né? O título é justo, não tem nem o que questionar, e o que fica ainda mais destacado, né, foi esse domínio que principalmente o ataque do Ajax teve nessa temporada. O time de Amsterdã terminou o ano com 119 gols marcados, ou seja, chegou naquele número que precisava para se isolar na terceira posição no ranking de melhores ataques da história do campeonato holandês. Então, é uma temporada histórica, é uma temporada que mostrou como o Ten Hag conseguiu dominar essa liga, né? Como ele conseguiu massacrar os times pequenos, e foi justamente isso que deu essa vantagem para o Ajax, né? Como eu tinha comentado. Até uma semana atrás, o Ajax estava na frente por conta do saldo de gols. Né? E foi isso que deu essa margem, deu essa tranquilidade para o Ajax ter um final de campeonato muito, muito bom, muito sólido. O Ajax tem acho que quase 10 vitórias seguidas, se eu não tô enganado, nessas últimas rodadas. Então, falei, é um título justo, um título inquestionável praticamente. E fica um destaque final sobre o Ajax, a grande temporada do Tadic. Né? O Tadic sempre foi um jogador muito bom, um jogador que se destacou no campeonato holandês, já jogou no Twente também, teve excelentes anos por lá. Só que ele não era o centro das atenções no começo da temporada. Né? A gente falava de Ziyech, a gente falava de Huntelaar. No Brasil, a gente falava principalmente do David Neres e ninguém dava tanta bola assim para o Tadic. Tadic foi artilheiro da Eredivisie, empatado com o Luuk de Jong, com 28 gols, uma marca excelente. E foi líder de assistências também da Eredivisie, empatado com o companheiro, o Ziyech. Então, o Tadic participou diretamente de 41 gols do Ajax nessa edição da Eredivisie. Isso é praticamente um terço de todos os gols que o Ajax marcou no campeonato. Então, um jogador importantíssimo que teve uma temporada excelente. Tem que dar os créditos que o Tadic merece nesse ano. Passando essa situação do título, né, a gente não tinha mais muitas coisas para prestar atenção ontem, apenas a questão da Europa League. Né? Nós tínhamos o Groningen e o Willem II brigando pela última vaga nos playoffs da Europa League, e acabou que os dois times perderam. Né? O Groningen perdeu fora de casa para o Emmen. Willem tinha chance de conseguir ultrapassar o Groningen com essa derrota. O jogo foi 1-0 para o Emmen. E o Willem saiu atrás do marcador, conseguiu virar a partida, mas aí o Duncan lá foi expulso, a equipe se desorganizou e tomou 6 gols do lado de Haag. O jogo terminou 6-2 para o lado de Haag contra o Willem II, ou seja, não mudou nada na classificação final como entrou nessa última rodada. O Groningen terminou em oitavo, o Willem em nono, Groningen nos playoffs para a fase pré-eliminatória da Europa League. Já já a gente fala um pouquinho mais como vai funcionar essa situação dos playoffs. Só antes, um destaque final sobre essas últimas rodadas, de maneira geral.
são os dois últimos jogos de 3 equipes em específico. O próprio Den Haag, que ganhou do Willem, o Emmen e o Excelsior, né? O que tem em comum entre essas 3 equipes? As duas ganharam os 2 últimos jogos e eram partidas difíceis, não eram partidas necessariamente fáceis. Começando pelo Den Haag, o ADO foi até Roterdã jogar contra o Feyenoord no jogo de despedida do Van Persie, despedida do Van Bronckhorst da torcida, e meteu 2-0 no Feyenoord em Roterdã, nesse jogo todo especial. Então, assim, é uma pressão que a gente precisa engrandecer. E nessa última rodada meteu 6 gols no finalista da Copa da Holanda. Então, assim, pena que o Den Haag foi muito mal no decorrer do campeonato, né? Não conseguiu se impor contra times pequenos. O Den Haag perdeu um jogo pro Emmen por 3-2, né? A gente engrandece a campanha que o Emmen fez porque ele se superou, mas o time do Emmen, né, você tomar 3 gols do time do Emmen naquela fase do campeonato, que era mais ou menos na metade, foi complicado. Então, assim, o time do Den Haag realmente poderia ter feito mais nessa Eredivisie e mostrou nessas 2 últimas rodadas o porquê que a gente esperava isso dele, conseguindo resultados surpreendentes em condições adversas. A questão do Emmen, como eu falei, sempre foi um elenco limitado, né, e fez uma temporada muito melhor do que a gente esperava. Nessas 2 últimas rodadas, na rodada passada, no domingo, ele ainda tinha um objetivo, né, estava tentando fugir da questão da Nacompetitie, dos playoffs contra o rebaixamento, e conseguiu ganhar do Willem, saiu perdendo 2-0, fez uma virada muito boa fora de casa. Nessa última rodada, o time já estava sossegado, poderia muito bem ter entrado, sei lá, com os reservas, né? Ter feito aquele jogo corpo mole, que foi o jogo do PEC e NAC, foi assim, foi o Irã e Nigéria da Eredivisie. Foi um jogo péssimo. Eu assisti, porque, né, enfim, eu acabo torcendo para o PEC, mas foi um jogo horrível, muito ruim, representou perfeitamente a temporada dos 2 times. NAC rebaixado direto, horrível, e o PEC com um time muito bom, com um time para brigar por Europa League, terminou em 13º, 1 ponto na frente do Emmen, que era realmente o patinho feio dessa edição. Então, assim, foi um jogo péssimo, que ilustrou perfeitamente o que foi esse ano 18-19 para essas 2 equipes. Mas enfim, voltando a falar do Emmen, o Emmen poderia ter feito isso, poderia ter feito o que o NAC e o PEC fizeram ontem, mas não. Foi jogar contra o Groningen, que era um time que estava brigando por Europa League, precisava ganhar o jogo, jogou com a mesma intensidade que jogou todas as outras 33 rodadas e saiu com uma vitória, saiu dando alegria para o seu torcedor, né? Dentro de casa. É uma temporada histórica para o Emmen, o primeiro ano deles na Eredivisie, primeiro ano deles na história, toda a história do Emmen é o primeiro ano deles na Eredivisie. Eles conseguem terminar em 14º, terminaram na frente do Fortuna Sittard, terminaram 1 ponto atrás do PEC, que é um time que tem um orçamento muito maior. A equipe do Emmen pode realmente ficar muito orgulhosa do que foi esse ano de 18-19 para eles. E o Excelsior, né, engatou uma sequência absurda, tinha 2 jogos muito difíceis, e conseguiu 2 vitórias espetaculares. Ganhou de 5-4 do Heracles Almelo fora de casa, um jogo que ninguém esperava que isso fosse acontecer. E ontem foi jogar diante de sua torcida contra o AZ, que é um time que já está garantido na Europa League, um time, né, indubitavelmente melhor do que o Excelsior. Estava jogando já sem nenhuma opção, mas é um time melhor. E meteu 4-2 no AZ. Então, assim, o Emmen está garantido na Nacompetitie, né? Não conseguiu escapar por conta das 2 vitórias do Emmen, mas com certeza esses grandes resultados contra equipes que têm um investimento maior, que têm mais qualidade no seu elenco, vão fazer com que a equipe de Rotterdam entre muito mais confiante, né, nos playoffs e possa possivelmente desempenhar, né, um papel melhor para tentar se manter na Eredivisie. Fechando agora a questão do campeonato holandês, vamos para os playoffs. Vamos explicar primeiramente como funciona, né? A gente já tem os playoffs todos formados.
Vamos só falar o que vai acontecer daqui para frente. Primeiro sobre o playoff da Europa League, né? São 4 equipes no playoff da Europa League. Esse ano a gente tem Vitesse, Utrecht, Heracles Almelo e Groningen. E essas 4 equipes vão brigar por uma vaga na segunda pré-eliminatória da Europa League. Então elas vão para a segunda, né? Vai ser feito o playoff. O vencedor desse playoff vai para a segunda pré-eliminatória, ele vai ter que passar pela segunda, pela terceira e pela fase de playoff para chegar na fase de grupos da Liga Europa. É assim que funciona. Como funciona o playoff em si, né? Como vão ser os cruzamentos? O Vitesse, que foi o 5º colocado, vai enfrentar o Groningen, que foi o 8º. E o Utrecht, que foi 6º, pega o Heracles, que foi 7º. Essas são as semifinais. O time que terminou na frente decide em casa. São jogos de ida e volta, né? O time que terminou na frente vai decidir o mata-mata em casa. Daí vão sair os 2 vencedores, né? Que vão se enfrentar também em jogos de ida e volta. Também o time que classificou na frente na Eredivisie vai decidir em casa. Então a gente já sabe, o Groningen não decide nenhum mata-mata em casa. E o vencedor vai ir para a segunda pré-eliminatória então. O que a gente pode esperar então desses confrontos, né? Primeiramente, eu acho que vão ser partidas muito equilibradas. A princípio, a gente olha na classificação, a gente vê a pontuação do Groningen bem abaixo dos demais, pensa, isso daí é fácil para o Vitesse, né? Eles vão ganhar com o pé nas costas. Não vai ser assim, muito provavelmente. O time do Groningen é muito bom, tem destaques bacanas, tem o Ritsu Doan, que é um destaque internacional, muita gente presta atenção nele. Tem o Ludovic Reis, que vai para o Barcelona no ano que vem, também é um cara interessante. Tem o Pat, que é um líder muito respeitado no elenco, é um cara que já foi para a seleção holandesa, tem muita moral e é um bom goleiro também, né? Não é só isso. É um time muito, muito bacana, com certo talento. Eu acredito que o Groningen pode dificultar bastante para a equipe do Vitesse. Vitesse que tem aquela fama de amarelar, né? O Vitesse, por alguns anos, largou na frente na Eredivisie e quando chegou no segundo turno, na hora de definir, acabou ficando um pouquinho para trás. Vamos ver se as coisas mudam nesse ano, né? Eu acho que aquele jogo que a gente tem do Vitesse na cabeça é aquele 3-3 com o PSV, né? Que o time estava ganhando até o finalzinho, acabou tendo um pênalti meio discutível. Então, sabemos que o Vitesse tem condições de fazer partidas excelentes contra times muito bons. Vamos ver como eles se comportam aí nesse playoff. No outro confronto, o Utrecht e Heracles Almelo, o time do Utrecht é muito consistente, né? Se a gente olhar nas últimas rodadas, você vê que eles não têm uma partida em que ficaram devendo demais, né? É um time muito bem treinado pelo Dick Advocaat, que não costuma cometer erros bobos quando a partida importa, quando o jogo é de fato importante para o time. São favoritos, eu acredito, acho que é um confronto que tende muito mais para o lado do Utrecht, porém, o time do Heracles vem com muita confiança, né? Você vê, a melhor campanha do Utrecht na Eredivisie é um 6º lugar há 2 anos atrás, do Heracles. E nessa temporada o Heracles foi 7º, então o Heracles está fazendo uma das melhores temporadas da sua história. Tem um centroavante que vem numa fase muito boa, que é o Adrian Dalmal, né, o artilheiro do time. Acredito que ele precisa aparecer nesses jogos para que o Heracles consiga ter chance de passar. Se não, acredito que a força do elenco do Utrecht é o que vai prevalecer. Partindo para os outros playoffs, né, a gente tem a Na Competition, que é o grande barato desse final de temporada. Na Competition, para quem ainda não está acostumado, são os playoffs para promoção e descenso da Eredivisie. Com o fechamento, né, com a conclusão da primeira fase e a conclusão da Eredivisie, nós temos toda a Na Competition formada. E eu tenho os confrontos aqui para mostrar para vocês, são 4 jogos, então vou abrir para não falar nenhuma besteira. Na primeira chave, a gente tem então o confronto entre Graafschap e Cambuur, e o outro jogo entre Sparta Rotterdam e Oss. Desses 2 confrontos,
vão sair 2 vencedores que vão brigar por uma vaga na Eredivisie. E na segunda chave nós temos os outros 2 confrontos entre Den Bosch e Go Ahead Eagles, Excelsior e RKC. Também a mesma coisa, né? Vão sair 2 vencedores dessas partidas e essas equipes vão duelar por uma vaga na Eredivisie. Ao todo são 2 vagas que a Anacompetite dá. Falando especialmente dos confrontos, né? Pegar primeiro os jogos que tem equipes da Eredivisie. Começando por baixo, começando pelo Excelsior. Como eu comentei, né? O Excelsior vem de 2 vitórias muito determinantes, que mostram força do time, né? O Excelsior meteu 5 gols no Heracles e 4 gols no AZ. 2 times que estão na parte de cima da tabela. Chega confiante, chega com força, chega com vontade de ganhar para cima do RKC. O RKC também vai chegar confiante por conta da virada que teve sobre o NEC na primeira fase da Anacompetite, né? O RKC saiu perdendo por 2-0 no primeiro confronto para o NEC e na volta venceu por 3-0 dentro dos seus domínios. Meu palpite é o Excelsior, né? Por conta da junção desses 2 fatores. O time do Excelsior é melhor, é um time de Eredivisie. Tem o El Hamdaoui, que é um jogador muito experiente, que pode aparecer bem nesse momento de decisão. Tem o Damen, né? O goleiro que não é tão bom assim, mas estava vivendo uma fase excelente nos últimos jogos. Acho que o Excelsior passa, mas não pode bobear tanto assim com o RKC, né? Um time que já jogou Eredivisie. Como eu falei, que vem de uma virada muito boa. A fase final do RKC na segunda divisão também foi muito bacana, né? O RKC não fez um bom primeiro turno, mas se recuperou, conseguiu bons resultados e conseguiu garantir o mando de campo do jogo da volta, né? Nas últimas partidas. Então, assim, deve ser um jogo equilibrado, deve ser um jogo com chances para os 2 times, mas eu aposto no Excelsior. Eu acho que o Excelsior passa. Na outra partida, envolvendo o time da Eredivisie, Graafschap e Cambuur, eu acho que o Graafschap tem que ter um pouquinho mais de cuidado, né? O Graafschap não é um time tão acostumado assim a jogar Eredivisie, né? É um time que subiu meio que na sorte no ano passado, que o Graafschap não eliminou nenhuma equipe forte, eliminou o Telstar na segunda fase e o Almere na final, porque o Almere foi quem rebaixou o Roda JC na última Anacompetite. Não fez de bons resultados, né, nas últimas rodadas, tomou 6-1 do Vitesse, tomou 4-1 do Ajax ontem, tá com a moral um pouquinho baixa. Tomar cuidado com a equipe do Graafschap, né? Eles vão ter uma parada dura contra o Cambuur. O time do Cambuur não é tão forte assim. Qual que é a base de jogo do Cambuur? Velocidade. O Cambuur tem muitos pontas e laterais velozes que apoiam muito no ataque. Algo também parecido com o time do Graafschap, mas analisando essa questão de confiança, né, e como que os times vão chegar para essa partida, eu acho que esse jogo pode complicar um pouquinho a vida do Graafschap. É bom a gente prestar atenção, que pode ser que saia um rebaixado já nessa fase, pode ser que o Cambuur incomode um pouquinho o time azul e branco. Indo para os outros 2 jogos, envolvendo só times da segunda divisão, falar então primeiro de Sparta e Oz. Esse jogo vai levar o vencedor para disputar contra o vencedor de Graafschap e Cambuur a vaga na primeira divisão. O Oz está fazendo uma temporada assim absurda para aquilo que a gente pode esperar da equipe. Porque o Oz era time amador até o início da década. Tá? O Oz não jogava a segunda divisão. O Oz jogava top classe na época. Foi campeão da top classe, subiu. No mesmo ano que subiu, caiu. Só que daí na outra temporada ele conseguiu ser campeão e conseguiu voltar de novo. Desde então ele vem tendo uma certa constância na segunda divisão. Nesse ano fez uma temporada excelente, conseguiu chegar na segunda fase, direto na segunda fase dos playoffs, que é algo muito bom. Pessoas para a gente prestar atenção nesse time do Oz. Brian Smates, primeiramente. É um cara experiente, ele fez o gol que tirou o título do Ajax algumas rodadas atrás, naquela partida Graafschap e Ajax, que ficou 1-1. Como eu falei, é o cara mais experiente do time e
possivelmente é o cara mais habilidoso do time. É uma pessoa que precisa aparecer nesse tipo de jogo, em jogo decisivo, para conseguir levar a equipe a conquistar essa vaga, que seria assim, um sonho absurdo para o time do Oss disputar a Eredivisie. O Sparta fez uma temporada abaixo do que a gente esperava, né? Porque Sparta perdeu o título para o Twente com 4 rodadas de antecedência. Eu acho que o Sparta tinha condições de brigar com o Twente até o final, especialmente pelo início de temporada que o Twente fez. A pontuação do Sparta é muito baixa, foi questão de 69 pontos, se eu não estou enganado, né? E o 69 pontos é uma pontuação assim baixa para os adversários que o Sparta teve na segunda divisão. Mas é um time muito mais acostumado, muito mais confortável nesse tipo de jogo, né? O Sparta jogou a Eredivisie há poucas temporadas atrás. O Sparta está sempre brigando por acesso, né? E o Oss não. O Oss está vivendo um momento totalmente diferente na sua história. Favorito para passar é o Sparta, né? Sem dúvida nenhuma é o Sparta. Mas o Oss tem peças. Eu falei dos mates. Tem o Dogan também no time do Oss, que inclusive já jogou no Sparta Rotterdam, já teve na Eredivisie. É um ponta que de vez em quando marca gols. É importante prestar atenção nele. Eu acredito que esses dois jogadores são os caras que precisam aparecer para o time do Oss conseguir dificultar a vida do Sparta nesse mata-mata. Mas favorito é o Sparta, na minha visão, quem passa é o Sparta nesse confronto. E fechando então, o outro jogo que a gente tem é Den Bosch e Go Ahead Eagles. Vencedor dessa partida vai pegar ou Excelsior ou RKC por uma vaga na Eredivisie. Den Bosch e Go Ahead Eagles se enfrentaram na última rodada da segunda divisão na casa do Den Bosch e o resultado foi 2-0 para o Den Bosch. Inclusive foi esse jogo que levou o Den Bosch direto para a segunda fase da Dana Competition, né? Assim, analisando a questão de times, né, de talento que as equipes têm, no começo do campeonato a gente poderia dizer que o Go Ahead Eagles era um time melhor. Agora nem tanto. Como é que foi a caminhada do Den Bosch até aqui? Um primeiro turno surreal. O Den Bosch teve uma sequência ali de 13 jogos, se eu não estou enganado, de invicto. Foi uma coisa assim absurda que ninguém esperava, algo parecido com o Oss, inclusive são as duas surpresas, né? O Den Bosch e o Oss. E quando o time percebeu que estava nessa sequência, tinha chance de brigar por alguma coisa maior, ele foi atrás no mercado. O Den Bosch contratou o Vermeer, contratou o lateral Carolina, contratou uma galera bacana que tem um pouquinho mais de experiência e que poderia manter o rendimento do time. Não aconteceu. O segundo turno do Den Bosch foi ruim da mesma forma, né? Porém, na última rodada, tinha um jogo determinante contra o Go Ahead Eagles, conseguiu vencer, beleza, maravilha, foi para a segunda fase dos playoffs. O Go Ahead Eagles é quase a mesma análise do Sparta, né? É um time que entrou também como um dos favoritos para lutar pelo título, mas teve uma temporada aquém do que a gente esperava. A diferença que a gente tem nesse jogo para o jogo do Sparta é que os times são mais equilibrados em questão de elenco, né? A gente não tem um Den Bosch tão frágil como o Oss, mas ainda assim é um time mais frágil do que o Go Ahead Eagles por conta do segundo turno ruim, por conta da regressão à média que o Den Bosch teve, né? Teve aquele momento muito bom no campeonato, aquela sequência excelente, e depois o time voltou ao que costumava apresentar. Meu palpite é o Go Ahead Eagles, mas como eu falei, a gente já teve esse confronto na última rodada e o Den Bosch ganhou por 2-0, né? É uma partida que pode ter surpresa. Eu acredito que o Den Bosch tem sim condições de surpreender o Go Ahead Eagles, tanto é que o Go Ahead Eagles nem tem a vantagem do mando, né? A vantagem da volta em casa é do Den Bosch. Quem terminou na frente na classificação final foi o Den Bosch, por isso que o Den Bosch joga a volta em casa. Mas se a gente for analisar todo o combo, né, o campeonato todo,
todas as exibições, quem leva o favoritismo é o Go Ahead Eagles. Mas se o Den Bosch conseguir perder a primeira partida por 2-1, uma vitória por 1-0 não surpreenderia ninguém. Bom, pessoal, acredito que por hoje é isso, né? Eu tentei falar um pouquinho mais sobre os playoffs, que é o que a gente tem agora, né? A última rodada não era tão especial assim, todas as coisas estavam praticamente definidas. Temos aí ainda mais umas 2 semanas de futebol na Holanda, com a questão dos playoffs, né? Definindo quem vai para a Liga Europa, quem cai, quem não cai, quem se mantém na Eredivisie. E acredito que seja isso. Eu volto muito provavelmente daqui a 2 semanas para fazer um balanço geral dos playoffs, né? O que vai acontecer, quais equipes que vão subir e o que a gente já poderia projetar para o ano que vem, tanto na primeira quanto na segunda divisão, beleza? Grande abraço e até a próxima!